Para iniciar a gravação. Então, a gravação foi iniciada. Por favor, nós estamos no painel 12, de Direito Digital e Direito do Consumidor. Aguardamos, então, o primeiro palestrante, a Melissa Segal e Ana Cristina Augusto Pinheiro. O avaliador. Sou avaliador. Estou na mesa. Mediador, isso. Aqui, só para... Deixa eu abrir a câmera. Isso. Estou eu aqui, a Mariana e o Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães. Eu estou vendo que a Melissa não está na sala, mas a Laola Marinho está. Então, podemos iniciar com a Laola. O tempo de exposição do evento é de 10 minutos para cada palestrante. E as discussões nós vamos fazer após 3 painéis. Então, serão os 3 primeiros painéis, daí a gente abre para discussão, e depois a gente volta para o 4º e o 5º painel. Deixa eu só selecionar aqui. Você... Boa tarde. Só uma questão, acho que somos duas, eu e a Laola, nós somos as duas que vamos apresentar, está certo? Certo. Ah, tá, obrigada. Quem vai disponibilizar a apresentação, se tiver apresentação? Não vai ser necessário? Não, nós não temos apresentação. Perfeito. Então, eu vou iniciar o cronômetro, agora são 16h35. Vocês podem iniciar. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse evento. Agradeço especialmente aos coordenadores do encontro, moderadores, integrantes da mesa e a professora Glenda Gondim pelo incentivo. O nosso artigo versa sobre a responsabilidade civil sob a perspectiva consumerista das plataformas digitais, no que tange à invasão dos perfis de redes sociais ante a falhas de segurança dos aplicativos e sobre possíveis danos a serem ressarcidos decorrentes da impossibilidade da retomada desses perfis. Para abordar o tema, nós buscamos referências bibliográficas à legislação vigente e decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul nos anos de 2022 e primeiros meses de 2023, não tendo como objetivo encerrar o conteúdo, mas fomentar a discussão. Inicialmente, nós destacamos o contexto de crescente utilização das redes sociais para fins pessoais e profissionais, ressaltando a desvantagem da sua utilização ante a falhas de segurança que permitem o acesso de terceiros a informações pessoais, fraudes e eventuais impedimentos de acesso do perfil elaborado. A partir disso, foi delineada a problemática do artigo, qual seja, se esta impossibilidade de acesso diante da invasão dos perfis pode ser considerado um ato antijurídico hábil a embasar a responsabilização civil e, em caso positivo, a quem imputá-la. Então, e a problemática trabalhada versa também sobre os possíveis danos a serem ressarcidos decorrentes dessa impossibilidade ou demora dos usuários retomarem o próprio perfil. Para embasar a pesquisa, nós conceituamos os termos sociedade em rede, redes sociais, plataformas digitais, perfil do usuário e IP. Nós destacamos também que a Lei do Marco Civil da Internet já dispõe sobre a obrigatoriedade no fornecimento do IP do usuário que tenha agido de maneira ilícita a fim da sua identificação. Porém, nós constatamos que tal medida não é suficiente para afastar eventuais danos, especialmente quando se perpetra no tempo a impossibilidade de usar o próprio perfil por atos de terceiro ante a falha de segurança das plataformas. E isso se demonstrou exemplificativamente nos 388 casos registrados em janeiro de 2022, em Minas Gerais, de acessos indevidos em contas no Instagram.
Assim, o que nós verificamos é que, muito embora novos procedimentos de segurança estejam sendo desenvolvidos, o fato é que as invasões a perfis continuam aumentando no Brasil. E, nesse sentido, necessário se fez a análise da legislação consumerista com o intuito de averiguar se o usuário das redes sociais pode ser considerado consumidor e, consequentemente, ser aplicado a esses casos o Código de Defesa do Consumidor. O estudo demonstrou que quando a rede é utilizada para fins pessoais, seja com o intuito de informação, interações ou lazer, a hipótese do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor se enquadra perfeitamente, já que o usuário utiliza do serviço como destinatário final. No entanto, tratando-se do uso para fins profissionais, a análise a ser realizada não é a destinação final pura e simplesmente na recolocação do produto ou serviço no mercado, mas a destinação final pelas características do ponto de vista econômico, pedagógico e sociológico, o que leva a uma interpretação de que esse usuário, com a finalidade profissional, também é destinatário final e, portanto, consumidor nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A pesquisa também demonstrou que, em ambas as hipóteses, os usuários não são detentores da expertise do programa para saber ou desenvolver mecanismos que melhorem a segurança da tecnologia. E por isso disse que estão presentes as situações de vulnerabilidade e hipossuficiência perante a empresa detentora da tecnologia e dos procedimentos para bloquear, suspender ou restabelecer os serviços da rede social. Assim, tratando-se os usuários de rede de consumidores na sua ampla conceituação em ambas as hipóteses, é possível dizer que para a empresa detentora de tecnologia se aplica sim a responsabilidade civil objetiva descrita no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou passar a palavra à professora Glenda para dar prosseguimento na apresentação. Obrigada, doutora Laola. Para uma economia do tempo, eu simplesmente endosso aqui os agradecimentos e a boa tarde, né, os cumprimentos que a doutora Laola trouxe. Dando continuidade à nossa apresentação, quando falamos em responsabilidade objetiva, nós temos aqueles pressupostos que são o ato antijurídico, o nexo de imputação, o dano e o nexo de causalidade. O ato antijurídico que se verifica nessa situação é uma falha de segurança, uma vez que não vamos discutir a questão da culpa, como a doutora Laola bem trouxe, é uma objetividade, né, há uma responsabilidade objetiva, então a gente analisa exatamente a questão do quê? Dessa antijuridicidade. Por que a falha de segurança é um ato antijurídico? É que há o dever das plataformas de primar pela segurança dos dados fornecidos pelos titulares de contas. Então, como as plataformas, elas cuidam dessas contas, elas inclusive monetizam e, portanto, elas recebem valores, elas assumem o risco pela segurança das informações lá depositadas. E por isso a gente tem, portanto, um dever de segurança que deveria existir e quando há uma invasão, há uma falha, há uma antijuridicidade. A invasão por terceiro de uma conta, portanto, especialmente quando ela impede o acesso do titular, não haveria aqui uma configuração de eventual rompimento, seja do nexo de imputação, seja do nexo de causalidade, pelas excludentes da responsabilidade civil. Então, não há que se alegar fato de terceiro, uma vez que a situação do acesso ao sistema, essa falha de segurança é que ocasionou a possibilidade de um terceiro adentrar nesse sistema. Também não se fala em caso fortuito, uma vez que é fortuito interno, é próprio dessa atividade, que inclusive é uma atividade humanitária. Constatada, portanto, a antijuridicidade, a falha de segurança e o nexo de imputação, a possibilidade de imputar essas plataformas, a gente analisa a questão do dano e percebemos que há aqui danos a serem reparados, sejam eles tanto na esfera patrimonial quanto na esfera moral. Na esfera patrimonial, os danos materiais, por assim dizer, eles são mais comuns em contas, em perfis profissionais, porque poderemos ter tanto os danos emergentes, aqueles valores que eventualmente tenham sido pagos e arcados para maiores engajamentos durante o período de
da conta ativa, né, de ativa esta conta, esse perfil, assim como os próprios lucros cessantes, uma vez que uma conta monetizada, ela gera lucros para o seu titular. Então, a gente teria aqui, nos danos materiais, tanto a possibilidade de lucros cessantes quanto de danos emergentes. No caso das contas, sejam elas profissionais ou até utilizada para uso pessoal, há aqui a configuração dos danos morais, dos danos extrapatrimoniais ou imateriais, uma vez que todas as pessoas que utilizam essa plataforma, esse aplicativo, elas têm aqui um objetivo de utilizar para interagir, elas postam e colocam fotografias, textos, geram lembranças. E tudo isso traz para o usuário um sentimento de pertencimento que, de repente, sem qualquer justificativa, volto a dizer, por uma falha de segurança, lhe é excluído e retirado. Em razão deste estudo, há, portanto, responsabilidade das plataformas e reparação dos danos causados pela falha de segurança, sejam eles materiais ou morais, de acordo com o caso concreto e principalmente considerando o engajamento e investimento realizado na conta que correspondem ao valor econômico do perfil. Essa foi a conclusão que chegamos e que aqui apresentamos para o evento. Obrigada pela apresentação, pela participação, pelo trabalho e pela pontualidade. Encaminhamos agora, então, a Melissa não se encontra na sala, né? Deixa eu só confirmar. Não se encontra a Melissa nem a Ana Cristina. Então, vamos. A Vera Lúcia, ela intitulou, ela fez um trabalho O Consumidor na Era Tecnológica, Desafios para o Direito Internacional Privado. Ela vai apresentar aqui de forma presencial. Vamos só focar aqui na câmera. Como está? Nossa. Sim? Sim. Tá bem? Se quiser, dá para chegar mais perto um pouquinho. Agora, melhor. Então, vamos iniciar o trabalho da senhora Vera. Eu sou a doutora Vera Lúcia Viegas de Cuidado, sou professora em São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Bolonha, e o meu tema é o consumidor na era digital, desafios para o direito internacional privado. Nós sabemos que nós estamos agora na quarta revolução industrial, na era da conectividade. Existem alguns fenômenos que são realidade, o fenômeno do always on, always recording, readily accessible. Então, nós estamos constantemente conectados em tempo real e isso gera para o consumidor virtual uma hipervulnerabilidade. Então, o consumidor que está contratando por meio online, a vulnerabilidade que é característica do consumidor, ela se encontra majorada. Existe uma obra muito interessante em espanhol, coordenada pelo Sérgio Sebastián Barocelli, justamente sobre o consumidor hipervulnerável, que eu recomendo essa obra a todos. Existe um autor que eu gosto muito também, o Jean-Sylvestre Berger. Ele fala em novos espaços. Esses contratos que são celebrados digitalmente são contratos que estão fora do paradigma tradicional do direito nacional privado, que está calcado na territorialidade. O Berger fala em novos espaços, ele fala em data esfera, e surge o desafio para o direito internacional privado. Onde se forma o contrato digital? O contrato digital se forma onde? E por que essa pergunta é muito importante para o direito internacional privado? Porque o elemento de conexão para os contratos internacionais é justamente local da celebração do contrato. Se um contrato é regido pelo direito no local da sua Constituição, onde está constituído um contrato celebrado de forma online?
de que ferramentas o direito internacional privado dispõe para fazer frente a esses novos desafios. O meu artigo vai ser publicado nos anais do evento, e ali vocês terão a possibilidade de ter um acesso pormenorizado à minha pesquisa. E a minha pesquisa passa pela discussão da autonomia privada, primeiro nos contratos business to business, B2B, que são os contratos de empresa a empresa, para depois finalmente chegar nos contratos B2C, que são os contratos business to consumer, que são os contratos internacionais digitais consumeristas. Começando pelos contratos B2B, eu elenco ali no meu artigo 9 itens para os quais se admite autonomia privada nos contratos B2B, desde cláusula de eleição de foro, até cláusula de escolha do direito aplicável, até mesmo compromisso arbitral, e por assim vai. Ali vocês poderão ver quais são essas 9 possibilidades. E nós temos também, na Lei de Arbitragem Brasileira, que é a Lei 9.307 de 96, logo ali no artigo 2º, parágrafo 1º, existe essa possibilidade na arbitragem das partes escolherem livremente o direito que elas querem que regulamenta a arbitragem. E o parágrafo 2º disciplina que essa escolha pode, inclusive, recair sobre lex mercatória. Então, aqui nós temos espaço para os princípios UNIDROA e também a possibilidade de eleição da Convenção da ONU sobre compra e venda internacional de mercadorias, na sua sigla em inglês, a CISG. Indo agora para os contratos business to consumer, com relação ao juízo competente, nós temos ali regulamentado no artigo 22 do Código de Processo Civil, em garantia do acesso à justiça, a previsão da jurisdição brasileira como competente, sempre para os casos nos quais houver um consumidor domiciliado no Brasil. E é importante também mencionar, e o artigo foca isso, ele quer saber quais são as peculiaridades para os contratos internacionais digitais consumeristas. Quais são aquelas peculiaridades que não estão presentes nos contratos internacionais em geral. E uma peculiaridade, ainda dentro da legislação arbitral brasileira, o artigo 4º, parágrafo 2º, traz uma exigência muito importante com relação ao compromisso arbitral. Se houver uma cláusula arbitral nos contratos de adesão, essa cláusula só será válida se ela for assinada em separado, ou se ela estiver destacada em negrito e rubricada especialmente. E nós vamos encontrar jurisprudência. Eu trago aqui um caso que foi julgado agora recentemente, em 12 de março de 2023, o recurso especial 2004-229, que considerou o compromisso arbitral patológico porque ele não foi destacado no contrato em adesão. E convém também mencionar o Código de Defesa do Consumidor, o seu célebre artigo 51, que determina quais são as cláusulas que são consideradas nulas de pleno direito, e o inciso 7º prevê justamente a cláusula vai ser nula de pleno direito se ela determinar a utilização compulsória da arbitragem. Então, nós temos aqui uns desafios agora com relação ao direito aplicável, saindo do juízo competente e indo para o direito aplicável, nós vamos ter alguns desafios consideráveis para os contratos internacionais digitais consumeristas. Nós já antecipamos que o artigo 9º da LINDB, ele não serve. O caput determina que o contrato será redigido pelo local da sua Constituição. E onde é constituído o contrato digital internacional consumerista? Por vezes, o site provedor é de uma determinada nacionalidade, o fornecedor do produto é de uma terceira nacionalidade e o produto em si é de uma quarta nacionalidade. Nós não temos um local da constituição da obrigação. Tampouco serve para nós o parágrafo 2º do artigo 9º. O parágrafo 2º do artigo 9º é justamente para os contratos celebrados à distância, só que ele estabelece que o contrato será regido pelo direito da residência do proponente. Onde é a residência do proponente se nós temos alguns fornecedores de produtos cujo estabelecimento é 100% virtual? Não existe um endereço físico em nenhum lugar do mundo.
Por que a LINDB ela não consegue resolver isso? Porque, na verdade, embora essa denominação LINDB ela advenha de uma lei de 2010, houve mudança só da nomenclatura da antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Então, esse artigo 9º, ele data, na verdade, de 1942, por isso que ele não resolve o nosso problema. Tampouco o Código Civil resolve o nosso problema. O artigo 435 do Código Civil, que nós sabemos que é de 2002, ele considera reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Nos contratos internacionais digitais consumeristas, nós não temos a possibilidade de determinação o local onde está o proponente. Por que o Código Civil também não faz frente aos desafios tecnológicos? Porque, embora o nosso Código Civil seja de 2002, ele é um documento, basta a gente olhar a data da exposição de motivos do anteprojeto do Código Civil, da Lavra de Miguel Reale, que foi entregue aos 16 de janeiro de 1975. Então, é um projeto de lei que foi enviado em 1975. É óbvio que ele é insatisfatório para fazer frente a essa realidade da era tecnológica. E no afã de conseguir solucionar esses problemas, nós vamos encontrar o enunciado 173 da terceira jornada de direito civil, buscando encontrar ali o lugar da formação dos contratos digitais, que são contratos à distância. O enunciado 173 determina que os contratos realizados entre pessoas ausentes por meio eletrônico se perfazem com a recepção da aceitação pelo proponente. Então, quando o proponente ele recebe a aceitação, o contrato nasceria naquele momento. E nós temos um desafio considerável. Hoje existem vários contratos que são celebrados por WhatsApp. Então, quando que o proponente vai saber que a aceitação foi feita? Quando a mensagem do aceitante chega e vão aparecer os 2 tracinhos azuis? Só que hoje no WhatsApp existe a possibilidade de deletar para todos. Então, pode haver uma retratação. Então, vejam a complexidade, os desafios que a era tecnológica oferece para o direito internacional privado. E, por fim, só para trazer uma luz no fundo do túnel, e Ugo Draeta, já em 1988, esse importante autor italiano, na obra Il diritto dei contratti internazionali, ele já dizia da obsolescência dos ordenamentos nacionais, ele já falava isso em 88, afirmando que os ordenamentos nacionais eles são generalmente inadequati a fornire una disciplina soddisfacente alla ricchezza e al livello della complessità raggiunte dalla praxe. E o que nós vamos encontrar de instrumentos, de ferramentas na estrutura do direito internacional privado que possa fazer frente a essa nova realidade? Nós vamos encontrar uma diferença de enfoque com relação ao método. Então, aquele método clássico do direito internacional privado, pautado no território, que é o famigerado método indireto, rígido, fechado, que é o método sabiniano, ele vai dando espaço para o método indireto, flexível, fechado. Então, nós vamos encontrar de lege ferenda alguns projetos de lei, o projeto de lei 3.514 de 2015, o projeto de lei 1038 de 2020, e o Acordo do Mercosul sobre Direito Aplicável em Matéria de Contratos Internacionais de Consumo de 2007, nós vamos encontrar nessas previsões legislativas explicitamente que o direito que deverá reger os contratos internacionais consumeristas será o direito mais benéfico ao consumidor. Então, nós estamos diante de um rol fechado ali, o PL 3.514, ele fala que o contrato será regido pelo direito do domicílio do consumidor, desde que mais favorável a este, a norma estatal escolhida pelas partes, assegurando em qualquer hipótese o acesso do consumidor à justiça. A mesma coisa vamos encontrar no 1038. Esse contrato vai ser regido pela lei do domicílio do consumidor ou pela lei do lugar da celebração, aplicando-se sempre a lei que for mais favorável ao consumidor. E, por fim, diante da exiguidade do tempo, apenas mencionando que o PL 3.514 ele oferece uma vantagem a mais do que o 1038, porque além de alterar o artigo 9º da LINDB, ele também acrescenta toda uma seção no Código de Defesa do Consumidor para a contratação eletrônica. E isso vai ser de suma importância. Então, com isso eu termino e fico à disposição
para os debates ao final. Muito obrigada. Obrigada, professora Vera. A fim de a gente prestigiar quem está aqui na sala, né? A Glenda, a Laula, a professora Vera. Eu vi que o Francisco também está na sala e eu gostaria, então, de iniciarmos a apresentação do Francisco. E após essas 3 apresentações, iremos abrir para um bloco de discussões. Francisco, por favor. Só um minutinho. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, deixa eu só colocar você para apresentar. Tá baixo ou... Tá bom. Tá bom? Tá. Você vai apresentar a PowerPoint, alguma coisa do gênero? Não. Então, boa tarde a todos. Eu e o professor Wilson vamos apresentar... Ele não está aqui presente, que ele está em outro painel, né? Eu vou apresentar nossos nomes, né? Nós começamos a pesquisar, né, algumas questões aí sobre as criptomoedas, né? E a gente vê muito que se fala em tributação, e estamos aqui analisando um outro ponto de vista, né? Eu leciono Direito Civil aqui na Faculdade Reis de Realeza, aqui no interior do Paraná, e surgiu numa aula, inclusive, essa indagação sobre, né, na verdade, a natureza jurídica da mineração, o resultado da mineração de criptomoedas, né? Mas antes de falar disso, né, a gente tem que colocar o leitor um pouquinho aqui, né, nas criptomoedas. A gente estuda aqui as criptomoedas, basicamente, do ponto de vista do Bitcoin e do Ethereum, que são as 2 maiores hoje cripto da atualidade, assim, né? As mais famosas, digamos assim, tem muitas, né? E, assim, basicamente, a tecnologia que deu aso, né, a estas cryptocurrencies, né, a tecnologia é denominada de blockchain, né, que é a ligação de blocos num sistema criptografado de uma forma descentralizada, em que todos podem participar, né, diferentemente de um sistema monetário tradicional em que os bancos detêm, né, o controle, né, e são considerados os terceiros confiáveis, né. Na verdade, o Bitcoin surgiu lá em 2009, após a grave crise imobiliária dos Estados Unidos, né, que os terceiros ditos confiáveis não eram tão confiáveis assim, né, que levou à grande bolha imobiliária. Então, em 2009, o denominado pseudônimo Satoshi Nakamoto, então, criou e deixou os códigos abertos para desenvolvimento dessa nova tecnologia, através de um simples e-mail, né, que ele mandou, né. Digamos, um ser que não se sabe se existe, né, ou se é uma lenda, né, mas, enfim, ele denominou Satoshi Nakamoto. Bom, o Bitcoin, né, analisando a mineração de criptomoedas, o Bitcoin como principal criptomoeda, ele é minerado, né, através de um método chamado Proof of Work, que significa prova de trabalho. A mineração nada mais é do que a validação de transações, né? Então, como é uma tecnologia descentralizada, quem valida as transações são os próprios participantes da rede. Não é um terceiro, não é um banco, uma instituição financeira, um banco central, nada disso. Então, nós mesmos, através dos hardwares, né, máquinas com alto poder de processamento de dados, submetemos a uma prova de trabalho, colocamos à disposição do sistema da blockchain e somos recompensados com bitcoins. Esses bitcoins são dados para quem mais consegue resolver problemas matemáticos, né? Então, pode-se formar aí várias cadeias, né, de cooperação para isso, né? O chamado Proof of Work tem um grande inconveniente, que há um grande gasto energético, né? Há uma grande gasto energético e implicações ambientais também, né? Por crises hídricas, enfim. Então, de outro lado, temos o Ethereum. Foi criado lá em 2015 pelo programador Vitalik Buterin, e diferente do Bitcoin, ele nasceu mais para usar assim como uma plataforma de criação de aplicativos, né? Então, você utilizava a rede Ethereum para, sei lá, para um app, para compras na Play Store, coisas assim. E a rede Ethereum foi ficando popular e acabou virando também, digamos assim, uma opção ao Bitcoin, né? E, ano passado, ele, justamente pelas questões ambientais, pelo grande gasto energético, né, para se minerar pelo método Proof of Work, acabou
fazendo o chamado demerge, que foi a mudança do método de mineração do Ethereum para o Proof of Stake. O que seria isso? Eu deposito Ethereums, né, numa conta, uma quantidade alta, digamos assim, e através disso eu dou a prova da confiança, digamos, que essa é a solvência, digamos assim, né? Assim como você põe o dinheiro no banco, né? Você põe lá numa poupança e a partir disso ele começa a render uma quantia, né, diária. E a mineração por esse método, então, não envolveria nada de autoprocessamento de dados, nem muito gasto energético, certo? O problema é que, na verdade, também não é muito, digamos assim, não é muito democrático, porque o cara tem que depositar uns 100 mil em Ethereum, né? Às vezes é difícil tirar do bolso 100 mil, né, para minerar Ethereum. É mais fácil comprar uma GPU, uma mineradora, né, e fazer esse processo por conta. Bom, essas duas formas de mineração, enfim, qual que é a grande questão? A grande questão é a natureza jurídica disso. Ora, se eu estou minerando bitcoins, eu estou criando novas moedas. Eu estou minerando Ethereum, eu estou recebendo novos Ethereum diariamente. E esse resultado, né, mais do que querer tributar e dizer que se incide imposto de renda ou não, é analisarmos sob a óptica da perspectiva civil. Isso me parece muito, não como um produto que é a mineração propriamente dita, aquela mineração dos minérios do subsolo, você escava lá e pega os minerais preciosos, isso, a meu ver, é um produto, né? Porque ele vai ficando mais escasso, né? Se você tem uma mina de diamantes, quanto mais diamante tu tira, menos vai ter, né? E já no caso da mineração de criptomoedas, seria até um nome impróprio, porque a mineração diminui o bem principal, e, na verdade, aqui nos parece que a mineração é mais um fruto de natureza civil, porque ele se renova periodicamente. Eu deixo 100 mil em Ethereum e no outro mês eu tenho 110 mil em Ethereum, depois 120 mil. Eu não vou perdendo minhas criptos, eu vou acumulando. Assim como uma poupança, né? Assim como um CDB bancário, enfim, uma aplicação financeira. Então, desta forma, nos parece, eu e o professor Wilson, que poderíamos enquadrar isso como um fruto civil, né? Não fruto natural. O fruto natural é aquele, né, um pé de laranja, né? Das laranjas eu colho, né? Se eu não colher, ele vai apodrecer, né? E depois se renova periodicamente, sem diminuição do bem principal. Essa é a questão, a discussão jurídica. Então, a nós nos parece que a mineração, apesar do nome, não é propriamente uma mineração, no sentido, né, da mineração de minérios do subsolo. É, sim, na verdade, provenientes de um dos atributos da propriedade, que é o direito de fruição, né? Gozo, fruição, que é de retirar os frutos do bem principal sem a sua diminuição, né? Como não ocorre a diminuição, estamos diante de frutos. Então, esses direitos provenientes da mineração das criptomoedas, a nosso ver, pode ser classificado como um fruto civil. Se vai ser tributado, não sei. Ora, uma LC é tributada, uma LCI não é, mas isso por uma opção legislativa, não? Sim, pela classificação jurídica, né? Então, pode ser que surjam legislações aí, mas é importante que se faça adequada a classificação, né? E colocação propriamente como um aluguel, como um juro, porque ele se renova, né? E ele não perde o bem principal, ele continua intacto, né? Então, seria mais ou menos isso. Agradeço a oportunidade. Nós agradecemos a apresentação. Francisco, parabéns pelo trabalho seu e do Wilson. Abrimos agora, então, para a discussão dos trabalhos. Temos o primeiro trabalho apresentado da Glenda e da Laola, o segundo trabalho da Vera Lúcia, o terceiro trabalho seu, Francisco. Até chamo a Vera, se quiser vir aqui mais próximo, né, do microfone, ou sentar aqui junto a nós. Então, daí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, enfim. Posso? Claro. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento a instituição, a professora. Agradeço a oportunidade, cumprimento todos os colegas que apresentaram trabalhos, presenciais e por via digital. Foi bastante interessante.
E eu tenho algumas considerações globais aqui para começar. Eu vou começar, se me permite, seguir pela ordem. Claro. Eu dando apresentações. Tá? Relativa ao trabalho da Glenda, né, e da Lula, eu acho muito legal essa perspectiva e vou muito de acordo com elas. A gente tem prazer de publicar um artigo, inclusive nesse sentido, né, de questões relativas à consideração de plataformas digitais, relações consumeristas e tal, e sobretudo também agregando a parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu achei bastante interessante a abordagem, sobretudo quando se considera e se leva em conta o risco inerente da operação econômica, né? E não se pode alegar o caso fortuito, uma vez que a reincidência ela é substantiva, é muito local, né? A observação não só de uma análise do Poder Judiciário, mas mesmo da sociedade civil, ela é bastante exauriente ao demonstrar, né, que é de fato um risco conhecido. Né? Então, eu acho isso muito bacana, gostei bastante dessa base de abordagem. Tem um comentário só que no resumo está errado com a legislação do CDC, está 8.088, só para fazer uma breve ali, certamente foi um erro de digitação. Né? Mas eu gostei bastante do trabalho, sim, e gostei bastante dessa abordagem. Né? Prazer estar aqui. Obrigado pela aula, né? Tem algumas questões aqui que eu anotei e, na verdade, elas são mais para trazer mais dúvidas com que qualquer tipo de tentativa. A primeira das coisas que eu tinha anotado aqui é na questão da aprovação do contrato. Né? Tradicionalmente, a gente vai encontrar dentro dos contratos digitais intervenientes, né? No meio aí do que a gente vai intermediário. Mas, em tempos para cá, e sobretudo em plataformas, quando a gente opera dentro de aplicativos da alimentação celular, você tem muitas coisas que são aceitações táticas do primeiro uso. Então, o interveniente tem alguns pontos que me parece que mesmo ele deixou de ser colocado. O primeiro é a utilização da plataforma para ter um aceito tácito sobre aqueles termos, né? Então, assim, a manifestação de vontade, que ela fica, me parece que ela tem que ficar mais prejudicada em alguns casos. Outro ponto que eu acho interessante também, na questão da formação do local do contrato, se for considerar hoje os contratos das políticas de privacidade relativas a dados pessoais, enquanto um instrumento contratual, naturalmente, a LGPD traz um pouco uma solução, me parece, para essa questão, né? Um paralelo, como ela faz diversos paralelismos com a organização consumerista, em que fixa o local da relação política enquanto programa do cidadão local brasileiro. Né? Se existe um tratamento de dados em qualquer outra plataforma, não depender da relação, você tem uma base de competência nacional na parte. Então, talvez seja talvez isso não tenha passado tão desapercebido ao legislador nesse ponto. Outra parte que a gente fala sobre o aceite, e a professora colocou evidentemente a parte dentro do WhatsApp, eu vou trazer uma problematização ainda maior. Quando a gente coloca, por exemplo, a formação de um contrato dentro de uma rede social, presume-se que a titularidade que está sendo levantada é a pessoa que detém o domínio daquele perfil. Né? Mas não necessariamente. Uma pessoa que tem um perfil hackeado, por exemplo, vai manifestar isso, vai ser documentado naquela relação, e não necessariamente está tendo a pessoa correta. Né? Então, existe mais esse desafio. Hoje em dia, como a gente fala também da parte do digital, não raras vezes os perfis hoje estão sendo invadidos por terceiros, estão sendo utilizados para constituição de prática criminosa, por exemplo. Isso só vai ser conseguido se descaracterizar uma autoria do lá na frente, depois sinalizar que, de fato, não era aquele usuário que teve um acesso individual. Muito cedo. Eu acho que mais uma problematização que a gente vai ter, eu falo sobre o WhatsApp, não necessariamente a pessoa que está manifestando uma vontade dentro do número do aparelho, vai ser, de fato, o titular daquela linha. Então, uma presunção que a gente já tem, mas isso, em alguns casos, né, em caso de casuísmo, isso pode não se colocar. E outra parte só que eu acho que é uma discussão interessante, eu tenho debruçado assim, brevemente sobre isso, sobre o local da relação e sobre empresas que não têm, de fato, uma funcionalidade jurídica constituída, né?
a gente tem um dos serviços que é possível recorrer, seja a base de domínios de internet. Né? Por quê? Por exemplo, o ponto .br, hoje em dia, é atrelado com o CGI, o professor de internet no Brasil, e domínio trabalha com ponto fixo. Isso vai valer para diversos outros estados. Talvez olhar por ali seja um caminho a ser interessante se avaliar aonde está aquele eventual fornecedor que está em via digital. Isso são os comentários, para quem tenha contribuído de alguma forma, professor. E, finalmente, agora na parte de criptomoedas, isso é um assunto que me é muito caro, porque eu tenho a alegria de lecionar essa cadeira na pós-graduação de contratos do período. Né? Então, a pandemia permite agora que eu seja professor no Rio de Janeiro. Então, eu gosto bastante dessa discussão, e ela foi colocada sob um ângulo que eu, particularmente, não tinha visto, né, na confecção de mineração. Sobretudo, quando a gente vai discutir legislação de ativos, a ponto focal legislativo hoje em dia está sobre os exchanges por conta das operações econômicas que são decorrentes disso, né, mas não uma questão estrutural que vai trabalhar com a mineração. Eu só tenho uma pergunta, uma colocação. O que a gente considera hoje, né, Fundo Civil, da forma que foi colocado, evidência um Fundo Civil uma expressão de uma propriedade. Eu fico pensando se as redes não são públicas, né? Se é uma tecnologia descentralizada, né? Então, vamos dizer, a rede de Ethereum, né? A blockchain de Ethereum, da Bitcoin, enfim, né? Se elas têm a propriedade, porque me parece que a fruição e a propriedade, ou a propriedade indeterminada, ou ela conduz a um terceiro, né? Talvez, por ela ter essa característica pública, se não fosse mais próximo, né, de uma res pública ali, da qual você importa e empreende um esforço ali dentro e agrega, traz um valor econômico para algo que não tinha no primeiro momento. Né? Enfim, é só um pensamento que me veio agora, lendo a proposição do trabalho, mas acho isso excepcionalmente interessante e até onde meus estudos me levaram, essa parte de mineração e cripto, essa característica jurídica é uma coisa bastante inovadora. Então, cumprimento os colegas também por trazer, né, muito relevante para a discussão. Joia, obrigada. Eu só gostaria de fazer obrigada, né? Acho que realmente, antes de mais nada, quero pedir desculpas. Eu estou aqui, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná. Estou próxima de vocês, mas como eu tenho aula em breve, eu estou aqui na sala dos professores, então estou contra a luz, não é a melhor câmera. Mas eu queria agradecer a oportunidade e os comentários. Realmente agora olhando, né, há ali um erro de digitação, mas queria aqui agora com um pouco mais de tempo, né, porque ali eu nem me apresentei, já fui falando, queria agradecer essa oportunidade e é sempre muito interessante a gente ouvir até os colegas, né, então queria agradecer até a possibilidade de ouvir os colegas que falaram depois de nós, porque todas essas vezes a gente tem esse diálogo, às vezes a pesquisa é normalmente algo que a gente desenvolve de uma forma um pouco solitária, então é sempre muito bom essas trocas de experiências e todos os comentários que são feitos. Eu agradeço e vou procurar o artigo que foi comentado pelo professor. Muito obrigada. Eu agradeço, professor, pelas considerações, agradeço a leitura atenta dos trabalhos e eu vou responder cada um dos pontos que você trouxe aqui sobre o Click Agreement e a possibilidade de considerar como aceitação tácita pelo mero uso. Eu entendo que isso de modo algum pode ser aceito quando nós falamos em contratos do consumidor pelo simples fato de ser um contrato por adesão. E aqui eu pergunto a todos os auditórios, aos que estão presentes aqui na sala, vocês, por um acaso, fazem o download dos termos de uso? Leem cada um daqueles? Então, a gente, de forma alguma, pode falar em aceitação tácita pelo mero uso, porque nós desconhecemos o conteúdo desses termos de uso. E é justamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor vem em socorro ao consumidor e estabelece nos contratos por adesão várias cláusulas como sendo nulas de pleno direito. Então, nós podemos
tranquilamente, com uma certa segurança, clicar ali e já tentar partir para a próxima página que a gente está querendo adquirir aquele produto. Então, o que a gente quer é digitar os números do nosso cartão de crédito e efetuar aquela compra. Nós não lemos, e nós que somos da área do direito, eu pergunto aqui à ilustre mesa, aqui, se vocês já leram em algum momento, talvez por necessidade de docência, de ler ali, alguma coisa. Extremos, profissionalmente. Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, na prática, a gente procura colocar algumas coisas que forçar o scroll down, por exemplo, quando você conseguir dar o aceite, né? São algumas experiências que a gente tenta colocar na prática, mas, de fato, é uma realidade. Né? Sim. E sobre a questão da LGPD poder ser de alguma utilidade para a determinação do local da celebração do contrato internacional digital consumerista, o que a LGPD faz, ela regulamenta o tratamento de dados. Então, nós, enquanto cedente de dados, o tomador de dados, o tratamento de dados, é isso que ela trata. Ela não regulamenta o conteúdo de um contrato internacional à distância. Ela não vai regulamentar se aquela cláusula ali, cláusula de mora, a cláusula de juros, que direito que vai reger isso. Então, ela é de vanguarda, ela vem em socorro da nossa vulnerabilidade no momento que nós estamos cedendo os nossos dados, e para termos acesso a certos produtos e serviços, sem cedermos os nossos dados, não conseguimos contratar, só que ela, infelizmente, não é de valia para nos ajudar a determinar o local da contratação. E sobre a identificação do domínio do site, o site que nós estamos utilizando para aceder à possibilidade da compra daquele produto, é mais um dos conectores. Nós temos vários conectores. Nós temos, sim, a identificação do domínio do site como um conector. Temos um outro conector também, que é o local do estabelecimento comercial do fornecedor. Um outro conector, que é também o domicílio do consumidor. E a realidade digital ela oferece esses desafios. Qual desses conectores nós vamos considerar preponderante para determinar como sendo a identificação do local da celebração do contrato? E quando a gente passa para a discussão do método do direito internacional privado, não importa mais onde se identifique a formação do contrato, porque há de ser aplicado o direito mais benéfico ao consumidor. Então, nós vamos verificar esses conectores, vamos verificar o direito do domicílio do consumidor, vamos verificar até, por vezes, a legislação brasileira, a consideração da legislação brasileira enquanto normas de ordem pública. O Código de Defesa do Consumidor, ele começa justamente por essa constatação de que as normas que ali estão são de ordem pública e temos a discussão de normas de aplicação imediata e por aí vai, mas esse princípio da aplicação do direito mais benéfico ao consumidor resolve o nosso problema. E esse princípio é um princípio sacramentado já no direito nacional privado em área de vulnerabilidade. Nós temos isso já para o trabalhador dos contratos internacionais de trabalho e também no direito de família, na defesa do superior interesse da criança e do adolescente, há de ser aplicado o direito mais benéfico ao vulnerável. Muito obrigada. Nós estamos aqui com a Bruna, que entrou na sala agora, mas nós estamos aguardando a Melissa. Oi? Das criptomoedas. Olá. Sim, tem o da cripto. Já vamos para a cripto. A Melissa e a Ana estão na sala? Não. Eles estão em debate. E o quinto artigo do Sr. Sain também não. Perfeito. Então, vamos continuar com o debate referente ao quarto artigo, que foi o terceiro apresentado do Sr. Francisco. Sim. Então, estava interessante. Eu até anotei aqui a questão do bem, que poderia ser considerado um bem público, né? Mas a questão, assim, da natureza jurídica propriamente dita, do resultado da mineração, ao meu ver, não importa a titularidade daquele, porque ele é uma oposição ao produto, né? Ao produto, como a mineração de uma mina, né? Extração de minérios, nós temos a diminuição do bem principal, né? Enquanto que o fruto, ele é uma coisa que não termina assim, né? Ele não vai diminuindo o bem principal. E veja, e pode ser tanto no método
POS ou do Proof of Work, o Proof of Stake, na verdade, o resultado da mineração ele nem é, às vezes, para o próprio titular ou proprietário, né? Ele independe, digamos, é quem se submete à prova de esforço, né? Que vai ter aquele resultado, né? Então, ali nem questiono se é um bem público ou privado, enfim, é a questão. Mas o resultado, né? Veja, se até, por exemplo, um corretor de imóveis, ele nem é dono do imóvel, mas ele ganha 10% do aluguel. O aluguel, a natureza jurídica dele é de fruto civil, mesmo nem que o bem não seja dele, né? Mas ele participa do lucro, né? E, na verdade, na mineração há uma série de colaboradores. Quando tu entra num pool, né, de mineração, vários estão ali colaborando para a prova de trabalho. Para minerar um bloco de Bitcoin ou de Ethereum, leva muito tempo, né? Então, temos as pools, né? Flex pools, várias outras, então, que é uma prova de esforço conjunta, né? E eu acabei mas achei bem interessante a questão, porque que abre, sim, leque para discussões, né? Da natureza, se é bem público ou privado, né? Sobre as... É que, assim, é muito complicado a gente trabalhar com a questão de trazer um conceito jurídico tão consagrado como propriedade para uma situação como essa. Naturalmente, alguns ajustes têm que ser feitos para a gente conseguir moldar os conceitos, né? Uma coisa nova dentro de envolve os... Eu tenho uma pergunta. Claro. Porque você está discutindo mineração como se fosse mineração. E se fosse mineral, ele fala mineral, mas o termo mineração, me parece que na questão da criptomoeda, ele tem outro sentido, que é de explorar. Ele não está vinculado à questão do minério. Ele tem essa perspectiva, que vai ter exploração. Isso encontrou um termo que tem um apelo interessante, sim, história da mineração, quando você acha que fica rico. Então, tem um conteúdo diferente de tentar fazer uma analogia com a questão dos bens minerais, só essa reflexão que não foi apontada. Me parece que o termo mineração ele foi colocado, ele vem do white paper do Satoshi, por conta das 21 milhões de unidades, né? Então, entende-se que aquilo era um grande bloco, né? Que ele, a partir do momento que ele fosse sendo extraído, aquilo ia soltando as pequenas hashes, né? Então, tem uma alegoria um pouco pictórica até, né? Que ele ia retirando aquilo e soltando essas moedas, né? Na medida em que o grande código ele fosse né? Trabalhando. Nesse ponto. O que eu acho interessante desse debate é que o colega Francisco, né? Francisco colocou essa questão dos pools, né? Que um rio de mineração hoje em dia é caríssimo, né? Já foi menos, enfim. Se empreende um investimento grande, além da energia que é consumida. Então, me parece que isso, a atuação desse investimento, né? Dessa mutação de uma coisa que não tinha um valor propriamente dito para o que passa a ter um valor agregado. Lembra-se, de certa forma, com todas essas ervas de proporção, mas quase como uma obra de arte. Você pega uma situação, empreende ali um esforço, um investimento de tempo, enfim, e que passa a ter um valor agregado posterior, né? Então, é só nesse sentido que eu não, diferentemente dessa lógica da propriedade e da fruição, por exemplo, ter a árvore e os frutos, né? Como foi colocado, tem algumas características diferentes, né? Mas eu acho que isso é um debate muito bacana, um debate bastante seminal ainda, né? Porque, como eu falei, eu não tinha tido contato com esse debate até então, mas acho bastante interessante para se aprofundar isso daqui, dá para desenvolver um artigo bastante inovador. Agradeço, então, as colocações e acho bem importante, né? Porque, assim, quando a gente aprende um trabalho e vê que surgem dúvidas, é justamente porque mexeu em algum ponto da gente, né? Isso que é legal, né? Quando me sinto bem, bom, muito feliz aí pelas colocações e, como eu digo, é uma proposição, eu trouxe algo aí para uma contribuição minha e algo que não foi assim, eu fiquei anos pesquisando, não. Surgiu numa aula, enfim, e a gente coloca, né, para contribuição e para o crescimento de todos aí, né? Valeu, eu agradeço a todos
Tenha um ótimo fim de tarde. Valeu por tudo. Gente, então, agradecemos a todos. Estamos ainda à espera da Melissa, da Ana e do Sai, mas até o momento, né, os demais trabalhos já foram apresentados. Estamos aqui aguardando. Pessoal, eu peço licença a vocês, peço desculpas, mas eu vou desligar, como eu disse, eu estou aqui esperando para em breve dar aula, então peço licenças aqui. Obrigada. Nossa, Joia, muito obrigada, gente. Boa tarde. Natália, teve um prazer conhecer vocês, viu? Foi um prazer. Eu quero muito ler o artigo, senhor. Você colocou várias dúvidas na minha cabeça. Bonitinho.